Bom dia a todos. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Veja, primeira questão que nós precisamos entender é que toda a estrutura do corpo é transdutora das energias do espírito. Toda a estrutura do corpo. Agora, quando a gente fala de glândula pineal, nós estamos falando de uma região que particularmente concentra energias. É um centro de força. O que significa centro de força? Centro de força é toda estrutura em qualquer corpo que concentra energia, que concentra força. Então, por exemplo, aquelas imagens que vocês estão vendo ali, onde vocês visualizam os chakras são centros de força do perispírito. Mas você tem centros de força no corpo físico também. A glândula pineal não concentra energia, então é um centro de força. Um centro de massa é um centro de força. Todos no organismo, uma célula tem centro de força? Tem, é onde ela concentra energia. Por exemplo, a mitocôndria é um centro de força. Só que é um centro de força que você pode ver com seus olhos. Diferente do centro de força do perispírito, que você precisa ser clarividente para ver, ou estar desencarnado. Então, qualquer ponto onde existe matéria, existe uma concentração de energia. Particularmente no nosso corpo, a glândula pineal é uma zona de concentração. Ela funciona como uma lente que concentra energia. Se você pegar uma lente e deixar o sol passar através daquela lente, ela não vai queimar a folhinha, queimar a formiguinha ali, não vai? Ela concentra energia, né? Mas toda a área da lente capta a luz, só que ela concentra. Então, assim, todo o corpo, ele capta as emanações do espírito. Mas existem regiões que funcionam como lentes, que concentram energias. E outras regiões que funcionam como prismas, que dissociam essas energias, as distribuindo a outros segmentos do corpo. Então, a gente poderia dizer que a glândula pineal, ela seria, numa face, uma lente que concentra as emanações do espírito. E noutra face, um prisma que as distribui para o resto do cérebro. Tá? Então, numa linguagem figurada, tentando traduzir um conceito, né? Então, a inter-relação, ela vai se dar por todo o corpo, mas a glândula pineal concentra, tem essa capacidade de concentrar. Agora, o que faz com que ela concentre energias? Vocês se recordam que ela possui uma estrutura física que captura a energia e não a deixa escapar dali, porque ela fica numa sala de espelhos, reverberando numa caixa de ressonância. Então é uma propriedade anatômica que a glândula pineal tem, uma característica biofísica dela que a faz capturar. Agora, de onde vêm as emanações do espírito? Vêm de outras dimensões, onde o meio de propagação das energias, das partículas, permite que essas energias, essas partículas, tenham velocidade infinita. Quando estas energias saem da dimensão espiritual e atingem a nossa terceira dimensão, elas entram numa estrada de terra, a velocidade diminui, há uma desaceleração. É como você vai chutar uma bola, por mais forte que você seja ao chutar a bola, sempre vai ser bloqueada pelo ar, que vai bloquear a velocidade, vai estancar a velocidade da bola. Então, quando a onda, a partícula, sai da dimensão espiritual, que é a partir da quarta dimensão, e chega na nossa dimensão, ocorre uma desaceleração, tá? É o Fiat Lux que está escrito na Bíblia. A questão, muitas pessoas têm perguntado a respeito da questão da entropia. Entropia significa a tendência geral do universo a que tudo entre numa máxima desordem, no caos. No início era o caos, era a máxima entropia,
a máxima desordem, tá? É uma tendência do universo. Se você não capina o morro, cresce o mato. Você não precisa fazer esforço nenhum. Para fazer o mal, não precisa fazer nada, basta não fazer o bem, já é mal. Por quê? Porque o universo tende a uma entropia. Então, ele tende a um caos. Se você não arruma a sua casa, empoeira a casa. É uma tendência do universo. Tá? O universo está em expansão, em caos, né? E o que ocorre? O fenômeno da vida é um fenômeno de organização. O próprio desenvolvimento embriogenético, a embriologia, é uma organização, tanto que é chamado organogênese, fase de formação dos órgãos. Tá? Então, pensa-se assim, o fenômeno da vida seria um fenômeno negentrópico, quer dizer, contraria a lei de tendência do universo ao caos, porque a vida é organizativa, ela não é caótica. A vida representa uma quebra da simetria do caos, ela organiza. Muito bem, isso levou muitos físicos a se encaminharem para a ideia de que existiria uma lei negentrópica, ou seja, existiria uma força anti-entrópica, que seria a força da vida, tá? Então, para organizar a matéria que tem uma tendência à entropia, existiria uma força que antagonizaria a entropia. Então, existiria uma lei negentrópica. Mas, na minha ignorância, paradoxalmente, eu não concordo com esta visão. Por quê? Porque ocorre o seguinte: quando você tem uma força aplicada num sistema, e esta força faz com que haja diminuição da entropia, organização, você não está contrariando a lei da entropia, porque a lei da entropia presume que pode-se aplicar uma força ao sistema e antagonizar aquele desenvolvimento entrópico. Então, por exemplo, você manter a geladeira gelada dentro e por fora quente, o ambiente normal, é você manipular a tendência entrópica. Mas usa-se um motor da geladeira para fazer isso. O micro-ondas, para você esquentar só dentro do micro-ondas, não esquentar a cozinha toda, você utiliza um motor do micro-ondas, que faz com que haja uma concentração de energia dentro do micro-ondas. Você está utilizando uma força antientrópica? Tá, mas a força do motor do micro-ondas não está sendo contrariada à segunda lei da termodinâmica, a segunda lei da entropia. Muito bem. Ocorre o seguinte: se você acredita que é o espírito que comanda a matéria, o espírito é o motor da matéria, que vai obedecer às leis que se observam na matéria. Então o que acontece? Se o espírito representa uma força que coloca ordem na entropia, não está se contrariando a segunda lei da termodinâmica. Está dentro dos princípios da segunda lei termodinâmica. Agora, se você não admite a existência do espírito, a ideia que se tem é que a matéria se organiza espontaneamente. Que haja uma outra lei que faça com que a matéria se organize no processo de vida. Então, o interessante é o seguinte: se você acredita no espírito, a visão da ciência formal, clássica, ou mesmo quântica, no que diz respeito à segunda lei da termodinâmica, ela se obedece perfeitamente, linearmente. Agora, se você não acredita no espírito, você tem que pensar em outras leis que não foram observadas ainda. Então, o materialista, ele fica se contorcendo para tentar entender o fenômeno da vida. E só falta admitir a existência do espírito, porque aí fica tudo claro. Aí as próprias leis que o materialismo construiu ficam lineares, fluidas. Aí se entende o que se falou. Porque sabe que a pessoa perturbada, ela não sabe o que fala. Então, construíram leis tão bonitas, observaram leis tão bonitas da natureza, e depois não estão entendendo, não estão conseguindo encaixar o que falaram dentro do contexto. Mas quando você admite a existência do espírito, você é uma força aplicada à matéria, fica lógico, segundo a lei da termodinâmica, perfeitamente obedecida.
Então, veja, porque se a ciência materialista, o cientista materialista observou um fenômeno da natureza honestamente, é um fenômeno de Deus, ele é verdadeiro. É como diz Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografia Chico Xavier. O cientista materialista, ele também é um trabalhador da espiritualidade. Porque, se aprofundando no conhecimento da estrutura da matéria, vai chegar à conclusão de que a matéria não existe e perderá o objeto de sua própria convicção. Então, na medida em que vai se aprofundando, vai chegando à necessidade de se interpolar à realidade do espírito. Olha, veja, a física, a matemática, há muito tempo atrás, não conseguia equacionar uma radiciação negativa. Por exemplo, raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 4, não tinha resposta, porque a radiciação negativa era impossível, dentro dos números reais. Mas passaram a existir problemas tecnológicos bastante complexos que exigiam a solução desta equação, a radiciação negativa. Então, o que aconteceu? Foi criado o universo dos números complexos, o conjunto dos números complexos. E foi inventado um número imaginário, que é i ao quadrado. Então, raiz quadrada de menos 4 passou a ser 2i. Então, raiz quadrada de menos 4 é 2i. Então, o que aconteceu? O que é o i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. É um número imaginário. Mas veja, ele é imaginário no termo, no nome que foi lhe dado, mas ele resolve problemas concretos da tecnologia. Então, ele não deve ser imaginário, ele deve ser real. Então, esse mesmo raciocínio que levou a matemática a evoluir dos conjuntos dos números reais para o conjunto dos números complexos, nós podemos utilizar. Se a matemática fez isso, por que não podemos fazer isso? Para explicar o surgimento da vida, nós precisamos colocar um i ao quadrado, o espírito, a existência do espírito. Se as equações dos problemas humanos forem respondidas, está correta, é verdadeiro. Então nós admitimos a existência do espírito, postulamos a partir dali a existência do espírito. Veja, não se precisa provar a existência do espírito, você já é um espírito. Você não precisa provar que você existe. A questão é o seguinte: você pode postular, existe o espírito. A partir daí, você vai encaixar este elemento nas equações dos problemas humanos, nas equações da física, da matemática, da psicologia, da sociologia. Se a equação se resolver, está correta a proposta. Da mesma forma, Euclides propõe um postulado: existe o ponto, a reta e o plano. Alguém provou que existe o ponto, a reta e o plano?